Mas antes de falarmos sobre o tema, vamos rapidamente fazer uma pequena prece para que possamos entrar em sintonia com o plano espiritual, ok? Então, aqueles que puderem, vamos cerrar os olhos e vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, que esteja conosco, que nos auxilie, que nos apoie e que faça com que possamos sair daqui melhores do que entramos, que possamos receber todas as bênçãos e os fluidos que necessitamos e que possamos levar luz e paz aos nossos lares, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Que assim seja. Bom, gente, o Evangelho de hoje é bem conhecido por todos, mas nos faz refletir bastante sobre o que nós estamos fazendo efetivamente. Então vamos começar pela passagem da bem-aventurança. Então Jesus diz o seguinte: lá ao sudoeste do lago de Genezaré, quando ele proferiu o Sermão do Monte, ele diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E depois Jesus continuou falando sobre as bem-aventuranças, que na verdade, na tradução hebraica, eles não tinham a palavra bem-aventurados. Seria uma tradução mais correta: avante, avante os puros de coração, porque eles verão a Deus. De qualquer forma, nós entendemos, e fica mais fácil até para entendermos as bem-aventuranças. E depois Jesus continuou nas bem-aventuranças, que vocês estão vendo, nós estamos vendo juntos, né? Todas elas, ou uma parte delas, nessas preleções. Mas Jesus precisava explicar um pouco mais. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E ele aproveitou o momento em que seus discípulos assumiram a condição de leão de chácara e quiseram afastar as criancinhas dele. Então ele aproveitou aquele momento para falar de novo sobre essa bem-aventurança. E é nessa passagem de Marcos que nós podemos observar esse momento. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocassem, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. Eles achavam que eles iam atrapalhar Jesus, né? Peraí, nosso mestre está aqui, vamos se afastar. O que, vendo Jesus, levou-os muito a mal e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. E vocês veem que Jesus usa a palavra pequeninos, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade eu vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo a mão sobre eles, os abençoava. Então vocês reparem que Jesus aproveitou aquela oportunidade e trouxe mais uma lição para nós. Qual foi essa lição? Só vai ver o reino de Deus aquele que tiver a pureza do coração de uma criança. E ele usou a metáfora com a criança porque ele sabia que era de fácil entendimento àquela época, para aquelas pessoas, e hoje para nós também. Porque é de fácil entendimento, todos sabem a pureza do coração de uma criança. Todos sabem como a criança aceita e confia nos seus pais, confia nos seus amiguinhos, briga com seus amiguinhos e em seguida já perdoou. Isso é muito fácil, é intuitivo até, para que possamos entender o que seria a pureza de coração. Mas vocês, como espíritas que estudam, estudiosos, poderiam me dizer o seguinte: mas espera aí, a criança pode trazer de encarnações passadas alguns dos seus defeitos, porque eu como bom espírita sei que a criança é um espírito, pode ser um espírito bem antigo, e pode trazer consigo seus defeitos. Quem disse então
que ela tenha o coração puro? Isso é uma pergunta interessante. Mas Jesus já sabia de antemão essa questão. E nós, como também bons espíritas que somos, porque nós não podemos ser bons espíritas só de uma parte, temos que ser também por completo. Sabemos que as crianças, pelo menos até os 7 anos de idade, o espírito fica em estado de latência, ou seja, ele não manifesta consigo aqueles defeitos, aquelas virtudes não tão boas assim, virtudes não tão boas não existem, ou seja, aqueles defeitos, na verdade, que ele diz de encarnações passadas. E por que o espírito fica nesse estado de dormência até os 7 anos de idade? Para que ele possa ser amado, criado e, quiçá, modificado pelos seus pais. Porque vocês imaginam uma mãe ou um pai recebendo um espírito antigo que tem lá, né, isso pode ser a gente mesmo, que tem lá suas faltas passadas e que começa a manifestar aquilo logo que com 2, 3 anos de idade. Qual seria a dificuldade efetiva para formar aquele laço entre a família, entre o pai, a mãe e a criança? Então, a sabedoria divina, primeiro, nos faz esquecer, e segundo, nos dá um tempo para que possamos, quiçá, já desde pequenos, começar a nos modificar. Então Jesus sabia, e não foi à toa que ele usou a expressão: quem se assemelhar às crianças vai ver o reino de Deus, porque ele sabia que, além de ser intuitivo, ele sabia que o espírito, naquele momento citado, estava em estado de dormência e não apresentava os defeitos que depois, com o tempo, todos nós sabemos, né, nós vamos desenvolvendo e temos que ir lutando em face deles. Portanto, os simples e humildes de coração é que verão a Deus. Mas o que é ver a Deus? Porque também fica muito jogado, né? Se a gente chega e diz: olha, eu vou chegar lá, então eu sou simples e humilde de coração, eu vou chegar lá, vou ver Deus. Oi Deus, tudo bem? Tudo bem. E depois? O que é ver a Deus? Então, na verdade, ver a Deus é alcançar a tranquilidade, a pureza do coração aqui, enquanto encarnados, e também, sobretudo, se evoluir como espírito. Porque só os espíritos mais puros, mais avançados, é que podem ver a Deus. Então, dentro desse processo de evolução que nós estamos passando, nós só vamos poder ver a Deus se conseguirmos manter a nossa simplicidade, a nossa humildade e a nossa pureza de coração. Então, aí vem a questão: e nós? Se para ver a Deus, se para alcançar essa evolução espiritual, se para alcançar essa paz interior, nós temos que ter a pureza de coração, a pergunta que fica: nós temos salvação? Eu falo mais para mim, que eu estou mais perto do microfone, mas será que nós temos salvação? E aí Jesus, quando explicou a passagem da bem-aventurança, ele disse o seguinte: sim, todos têm salvação, porque diz ele: vinde a mim os pequeninos, vinde a mim os pequeninos, ou seja, todas aquelas pessoas que precisam da sua ajuda, do seu consolo, do seu apoio, ou seja, todos nós. Eu sei que, claro, nós temos aqui espíritos em diferentes estágios de evolução, mas de uma maneira geral, todos nós que estamos aqui encarnados no planeta Terra, estamos num planeta de expiação e provas. É fato, né? Depois que desencarnarmos, nós vamos ou continuar na Terra, quando se tornar regeneração, ou vamos lá para o planetão.
eu prefiro continuar na terra, tá? Agora, nós temos, sim, a possibilidade de nos melhorarmos, porque ele diz: vinde a mim todos os que sofrem, todos aqueles que padecem de vícios, de sofrimentos, de tendências, e todos nós, com nossos pequenos ou grandes defeitos, temos a oportunidade de conhecer o Evangelho e especialmente de vivenciar aquilo que Jesus nos diz. Porque não adianta falarmos, né? Aliás, tem uma passagem de Santo Agostinho, que eu acho que eu já até falei aqui, que diz o seguinte: pregai o Evangelho, e quando preciso, ou se preciso, use palavras. Isso é mais importante do que ficar falando, é você viver aquilo na prática. Portanto, as crianças são os nossos parâmetros, mas não os nossos parâmetros emocionais, os nossos parâmetros de, dentro daquilo que podemos fazer, nos assemelharmos a elas. Uma criança perdoa facilmente, né? E nós perdoamos? Não, né? Imagina, uma criança briga com o amiguinho, em 2 segundos já estão brincando de novo. E nós demoramos 3 meses para, né? Vamos lá, vamos conversar com aquela pessoa, especialmente parentes, né? Que vocês sabem que são colocados na nossa vida para nos melhorar, né? Com todos os problemas e dificuldades que temos. Então, essa pureza de coração, essa simplicidade, essa humildade é o caminho. Inclusive, ouvindo uma mensagem que eu recebi a semana passada, eu vi uma frase super bacana. Diz o seguinte: abra o seu coração, porque senão um cardiologista fará por você. Olha quão profundo é isso. Se a gente não consegue perdoar, se a gente não consegue abrir o nosso coração, alguém vai abrir pela gente. Então é melhor que não seja um cardiologista, tá? Portanto, gente, só depende da gente aceitar esse vinde a mim, deixar vir a mim os pequeninos, porque aqueles que se lhes assemelhar vai poder ver o reino dos céus. Agora, nós temos que meditar e celebrar e pensar sobre isso. Até que ponto nós estamos abertos? Até que ponto estamos abertos a isso? Porque a lógica é simples, a teoria é simples, mas a prática é um pouquinho mais complicada. E eu falo por mim, é um pouquinho mais complicado. A gente consegue dar alguns passos para frente, mas em determinados segundos conseguimos dar muitos mais passos para trás, e temos que continuar. Mas o importante é que consigamos dar mais passos para frente do que para trás, porque nós vamos conseguir chegar em algum lugar. Porque se nós só damos passos para trás, nós nunca vamos chegar onde queremos chegar, que é a nossa evolução espiritual. Eu tinha separado aqui uma passagem do Fonte Viva para a gente ler, mas eu recebi do querido Marcelo, nessa semana, uma mensagem exatamente sobre esse tema, que é Bem-aventurados puros de coração, do livro Vivendo o Evangelho, ditado por André Luiz, para o Antônio Baduí Filho. E nesse livro, que ele mandou aqui pelo WhatsApp, diz o seguinte: Jesus te chama, guardas a mágoa, mas o caminho é o perdão. Arquitetas a discórdia, mas a solução é a harmonia. Cultivas o egoísmo, mas o roteiro é a caridade. Semeias o conflito, mas o objetivo é a paz.
Mantens o orgulho, mas a bússola é a humildade. Alimentas a intolerância, mas o remédio é a paciência. Espalhas o pessimismo, mas o que vale é a esperança. Apregoas o ódio, mas só o amor resolve. Não recuses o apelo divino para o aprendizado do bem. É verdade que ainda não trazes o coração puro e tua vida está repleta de imperfeições. Mas Jesus te chama ao convívio do Evangelho, para que te entregues com perseverança ao esforço da transformação moral. Então, gente, esse é o caminho. É viver o Evangelho de Jesus. Se instruir, saber, conhecer, mas especialmente viver. Não tem outro caminho. E viver nas pequenas coisas, não grandes obras, grandes feitos. Isso é para os espíritos mais evoluídos, que vêm aqui com uma missão, etc. Para nós aqui do chão de fábrica, é viver cada dia, é viver um dia após o outro, como se não fôssemos viver amanhã. Porque, na verdade, a única certeza que nós temos é que nós não sabemos se vamos viver amanhã. Temos uma fila, cada um sabe não, cada um tem o seu lugar na fila, né? Eu espero que o meu esteja lá para trás, mas enfim, cada um tem seu lugar na fila. E o que vamos levar desse mundo é aquilo que vamos fazer. Não são os bens, não são nada disso, né? Nada que acumularmos. Acumular é bom desde que seja para ajudar o próximo também. Mas, na realidade, o que nós temos é que viver dentro de cada um de nós, dentro do possível de cada um de nós, essa simplicidade, essa humildade, essa pureza, essa capacidade de perdoar, enfim, vamos tentar ser um pouquinho mais felizes e abrir nosso coração. Porque Emmanuel diz, nesse livrinho aqui, o seguinte: é doce escutar o vinde a mim, mas, em realidade, já consegues ir? Essa é a pergunta que ele nos faz. Então vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade. Vamos pedir para que os passos que vamos receber agora, os fluidos que vamos receber, possam nos curar de todos os nossos males morais e físicos. Que possamos receber um fluido de luz, de paz e de harmonia. E que possamos, confiantes em Jesus, confiantes em Deus, fazer o bem, espalhar o bem e viver o bem. Que assim seja.